Muito boa noite, internautas. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui iniciando o programa Chamando Vencedores, que é uma realização da igreja em Cosmópolis. Nós nos reunimos aqui em Cosmópolis todos os sábados, às 20 horas, e aos domingos, 9 horas da manhã. Nosso local de reunião aqui é na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto. E o nosso encontro aqui é semanal na TV Jaguari, todas as terças, 18 horas e 30 minutos. Então, estamos ao vivo. Hoje é dia 18 de dezembro de 2012 e é o último programa deste ano de 2012. Estamos aqui encerrando nossas participações, nossas atividades aqui na TV Jaguari neste ano. Mas agradecemos ao Senhor por todo este ano, pela oportunidade que o Senhor nos deu, pela porta que Ele abriu, por ter nos usado como instrumento nas suas mãos. Agradecemos todos os internautas que nos acompanharam, que enviaram suas mensagens, que nos contataram na rua, dando palavras de incentivo, pelas orações, enfim. Agradecemos a todos, no modo geral, que têm assistido o programa Chamando Vencedores. Eu pensei em vários temas para compartilhar hoje aqui, encerramento, o último programa do ano, mas tem um assunto que vem dominando aí as ruas nos últimos dias, e hoje um colega de trabalho me perguntou, ele estava acompanhando na internet o assunto, e um pouco assustado ele me liga na minha sala e pergunta, Eduardo, você que tem desfrutado da palavra do Senhor aí, me ajuda aqui sobre esse assunto que eu estou lendo na internet. Eu falei, o que foi aí? Ele falou, olha, o mundo vai acabar ou não vai acabar? Tem se comentado muito nesses dias, sobre o calendário Maia, que vem sendo divulgado na TV aí, nos principais programas, telejornais, dizendo que, de acordo com o calendário Maia, o mundo acabaria no próximo, se eu não estou enganado, acho que é dia 21 agora, Isso, o pegador ali da técnica está dando sinal que é isso mesmo. Dia 21 agora de dezembro, nesse final de semana. Enfim, vamos ver, então eu disse para ele, olha, vamos recorrer ao que a palavra de Deus diz, não o que eu vou te dizer. Foi isso que a resposta que eu dei para o meu amigo lá do trabalho. Falei, vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto e então vamos ficar claros da palavra do Senhor, não sobre a minha opinião, porque a opinião nossa, na verdade, não serve para nada. Nós temos que desfrutar da palavra do Senhor e ver o que o Senhor diz sobre todos os assuntos que nós desejamos obter conhecimento e revelação. Então, em Mateus capítulo 24, ele inicia falando, a partir do versículo 3, ele diz sobre o princípio das dores. São fatos, acontecimentos que se realizarão, dizemos assim, próximo à volta do Senhor. Quando estiver próximo à volta do Senhor, fatos que vão ocorrerem. E aí, então, como é um pouco extenso, vários versículos, não vai dar para ler todos aqui, mas está em Mateus capítulo 24, você pode acompanhar na sua Bíblia aí em casa. Então, ele fala de várias ocorrências, e todos esses fatos narrados aqui nesses versículos, praticamente, se você ler, você vai ver que já ocorreram ou estão ocorrendo nos nossos dias atuais. Mas o versículo que eu quero chamar um pouco a atenção é o versículo 14 desse capítulo, onde, concluindo, narrando todos os fatos, o próprio Jesus estava narrando aqui, aos discípulos, os fatos que aconteceria, que vão anteceder a volta do Senhor, e serão como sinais para percebermos que a volta do Senhor está próxima. Aí então ele, após dizer todos eles, ele conclui: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Alguns irmãos já interpretaram esse versículo dizendo que este fim se refere ao fim do mundo, ao fim dos tempos. Olha, este fim aqui, a própria Bíblia explica a Bíblia. Então, para entendermos o que é este fim, nós temos que ler Apocalipse capítulo 21, o versículo 6, meia dúzia. Vamos ler então, Apocalipse 21, versículo 6. O Senhor diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça a fonte da vida. Então, nesse versículo, o próprio Jesus diz que ele é o fim. Ele é o princípio e o fim. A Bíblia dá testemunho dele dizendo que sem ele nada do que foi feito se fez. Foi através do Senhor que todas as coisas foram feitas. O Evangelho de João inicia dizendo que no princípio era o verbo, a palavra,
E o verbo estava com Deus, e o verbo, que é a palavra, era Deus. E aí então depois ele diz, João 1,14, fala que este verbo se encarnou, tornou-se carne e veio habitar. Em algumas versões da Bíblia, de João Ferreira de Almeida, por exemplo, diz que ele tabernaculou, ou seja, ele veio morar entre nós, cheio de graça e de verdade. Então a palavra que era o Senhor se fez carne. Quem se fez carne? Jesus, Deus mesmo encarnado. Então, quando Deus dizia, na recriação da terra, restauração, haja luz e houve luz, era o próprio Jesus que estava ali, era o Filho, porque a palavra, o verbo é o Filho. Quando o Filho fala, as coisas acontecem. Quando o Senhor diz, as coisas acontecem, passam a existir. Ou seja, Jesus está dizendo nesse versículo de Mateus para nós que será pregado o evangelho do reino para testemunha a todas as nações. E então ele voltará. Ele é o fim. Fala, então virá o fim, virá o próprio Senhor. Vamos ler os versículos seguintes que deixa bem claro isso. Então a Bíblia não mostra que ocorrerá. Em Apocalipse sim diz que haverá um novo céus e nova terra, que essa terra aqui será enrolada como um manto. As profecias dizem isso, não vai dar para ler todos os versículos. Mas, e quando isso ocorrerá? Quando a igreja já não estiver mais na terra. Primeiro vem o Filho do homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele vem, invisível a aparência sobre as nuvens, isso é a Bíblia que diz, não sou eu, todos os olhos o verão, e aí então ocorrerá arrebatamento, alguns fatos que a Bíblia chama de arrebatamento, ou seja, tomar os cristãos vencedores da terra e ser arrebatados junto com o Senhor. Então, quando já não houver mais a humanidade aqui na Terra, aí Apocalipse mostra, capítulo 21, que eu estava lendo, mostra que haverá um novo céu e nova terra. Mas o fim do mundo que as pessoas tanto temem, que têm medo, é a volta do Senhor. Se refere à volta do Senhor. Então, este fim que ele fala aqui é o fim de uma era. Está terminando a era da graça, que hoje é a era da igreja, né? Quando a era da graça, porque somos salvos por meio da misericórdia e da graça do Senhor. Então, quando termina esta era e inicia uma nova era, chamada era do reino, e aí então o Senhor voltará e colocará fim a esta era. Então, para nós, o fim do mundo, não devemos nos preocupar. O cristão não tem que se preocupar com nada disso. Para os incrédulos, às vezes ficam preocupados com tantas coisas que são ditas nos meios de comunicação hoje. Mas a Bíblia diz que o termômetro para sabermos se a volta do Senhor está próxima ou não é o Evangelho do Reino, quando virmos que ele está sendo pregado por todo mundo. Aí talvez você que esteja me assistindo pergunte, mas o que vem a ser o Evangelho do Reino? Eu sempre ouvi falar do Evangelho da Graça. É um outro Evangelho? Que estranho, tem dois Evangelhos então? Não. Tem apenas um Evangelho, que são as boas novas, são a palavra do Senhor, é a Bíblia, é a palavra de Deus que está aqui na Bíblia. Porém, há dois aspectos do Evangelho. O primeiro é o da graça, que todos nós conhecemos, que a salvação é por meio da fé, por meio da graça do Senhor. Não fizemos nada, apenas cremos no Senhor, na sua obra de redenção por nós, e então recebemos o Senhor como nosso Salvador. Quando cremos, nós recebemos como Salvador e Deus mesmo nos faz filhos de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, isso que eu estou dizendo. Pelo fato de crermos, somos salvos. Então, não fizemos praticamente nada. O Evangelho do Reino é o segundo aspecto deste Evangelho da Graça. Então, quando você crê no Evangelho, recebe o Senhor como Salvador, ou você recebeu o Senhor está habitando agora no seu espírito. O Evangelho do Reino a partir desse momento, o Senhor deseja reinar em nós e nos trazer uma realidade com o Senhor. Nada mais é do que o rei, o Evangelho do Reino, para entendermos de uma forma bem simples, é desmembrarmos essa palavra reino. É o rei no meu viver, no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu casamento, na minha família, ou seja, em todos os aspectos da minha vida. É o Senhor estar reinando. Esse é o desejo de Deus. Mateus capítulo 6, ele nos ensina um modelo de oração conhecido por todos e acerca exatamente desse assunto. Ele ali nos diz para quando orarmos, termos esse modelo de oração. Primeiro, santificar o nome do Senhor. Depois, orarmos para que a vontade de Deus seja feita nesta terra como ela é feita nos céus. E aí então ele ensina para orarmos para que venha o reino do nosso Deus.
Não é assim? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, ou seja, nós estamos orando, desejando que o Senhor reine em nós, que tenhamos uma realidade com o Senhor. O Senhor sempre desejou estabelecer o seu reino, mas esse é um assunto que nós devemos aprofundar um pouco mais, mas voltando aqui estamos falando, então, quando o Senhor fala sobre a volta dele, aqui mesmo nesse capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 29, ele fala da vinda do Filho do Homem. Ele fala logo em seguida as tribulações daqueles dias, aí ele narra algumas coisas que acontecerão, né? Haverá muitas tribulações, muitos fatos acontecendo, que já estão acontecendo, na verdade. E aí, no versículo 33, ele diz assim aos discípulos: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha agora o versículo 36, o Senhor diz: mas a respeito daquele dia e hora, que dia? Da volta do Senhor. Aqui muitos falam de fim do mundo, fim da era, quando o Senhor voltará para estabelecer uma nova era. Ele fala a respeito desse dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus sabe o dia e a hora. Então, algumas pessoas, né, do passado estabeleceram esse calendário aí, né, chamado calendário Maia, e não sei como chegar a essa conclusão aí, estabeleceram que o fim desta era, chamado fim do mundo, ocorreria então dia 21 de dezembro de 2012. Eles têm lá seus fatos, né, para concluir que seria esse dia. Mas, de acordo com a Bíblia, com o que é a palavra de Deus, creio que esse dia não acontecerá da forma como eles estão dizendo. Não vai ocorrer o fim da era ou o fim do mundo, seja lá o nome que for dar, nesta data. Por quê? Porque Deus mesmo diz na Bíblia que ninguém sabe o dia. Aliás, teve uma ocasião que o próprio Senhor disse aos discípulos, quando muitos houverem dizendo, ei-lo ali, ou lá está, né? Se antecipando, né? Profetizando que a volta do Senhor vai acontecer em determinado dia, e já indicando que o Senhor teria voltado, enfim, quando tudo isso acontecer, ele falou para não crer, ele ensina os discípulos a não crer e não seguir, porque são falsos profetas. Continuando, o Senhor diz assim, mas ele dá alguns sinais para nós que, né, seguimos o Senhor, que o Senhor, na sua misericórdia, tem nos conduzido. Ele dá alguns sinais aqui para, se estivermos no Espírito, percebermos quando estiver próximo à volta do Senhor. Não sabemos o dia nem a hora, para que nós estejamos sempre preparados para a volta do Senhor. De repente, para qualquer um de nós, a volta do Senhor pode ser hoje. Se dormirmos no Senhor, né, falecer, a volta já aconteceu, porque a Bíblia diz que da maneira, né, como estivermos quando dormirmos no Senhor, falecimento, é a maneira como vamos nos apresentar diante do Senhor para o julgamento. Então, a volta do Senhor pode ser qualquer momento para nós, né? Então, no versículo 37, ele dá alguns sinais. Ele fala assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Aí ele fala uma advertência aqui para nós. Considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É a advertência que o Senhor faz para nós. Ele fala, olha, ele deu um sinal assim. Assim como foi nos dias de Noé, as pessoas não estavam preocupadas com o dilúvio, estavam comendo, bebendo, se casando, enfim, levando a vida normal. E Noé estava fazendo o quê? Aí precisamos recorrer lá em Gênesis, quando o Senhor anuncia o dilúvio a Noé, no capítulo 5, versículo 32, nos mostra que Noé tinha a idade de 500 anos, quando foi anunciado o dilúvio a Noé e as instruções que o Senhor deu para ele aqui no capítulo 6 de Gênesis, para edificar uma arca,
Fabricar uma arca onde Deus daria as instruções para que as pessoas que entrassem nessa arca seriam salvas, porque haveria um dilúvio. E era uma era que não chovia, uma era de seca. Então imagina, um homem idoso fabricando um enorme barco, né, podemos dizer um navio, uma barca muito grande, e anunciando que haveria um dilúvio. Ia dar uma tempestade, chover muito na terra e inundaria todos. Era para as pessoas entrar na arca para serem salvas, e anunciava que a palavra era de Deus, instrução de Deus, não dele. O que Noé estava fazendo? Pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, anunciando a salvação. Entra na arca e creia na palavra que Deus me deu para instruir vocês e serão salvos. Quanto tempo demorou para fabricar esta arca? Noé tinha 500 anos, eu já li o versículo, quando Deus o instruiu e falou acerca do dilúvio. Gênesis 7, versículo 6 diz que Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, foram aproximadamente 100 anos para fabricar a arca, ficar pronta para ocorrer o dilúvio. Durante todo esse período que Noé fez, anunciou a palavra de Deus, as profecias, tudo que Deus tinha dito a eles. Quantos creram nessa palavra de Deus e entraram na arca? Apenas a família de Noé e os animais. Mas pessoas que Deus queria salvar, apenas a família de Noé. Que luz nós temos sobre esse fato? É que hoje, a grande arca do Senhor é a igreja, local de salvação, aonde muitos Noés hoje, todos os filhos de Deus hoje, é uma figura de Noé. Pregam a palavra, anunciam a salvação, anunciam a palavra de Deus para serem salvos. Da mesma forma, Deus deseja que as pessoas creiam na sua palavra e sejam introduzidas na igreja, esse local espiritual, não é físico, a igreja é o corpo de Cristo, aonde são salvos, se tornam filhos de Deus por crer na palavra do Senhor, e Deus mesmo faz habitação no espírito das pessoas e os faz membro do seu corpo, que é a igreja, e ou seja, salva cada pessoa que crê na sua palavra, que o recebe este evangelho. Então hoje há muitos Noés pregando a palavra. Esses são os sinais que o Senhor deu em Mateus acerca da sua volta. Fala assim como foi nos dias de Noé. E aí então ele faz uma advertência a todos nós. Fala, se o pai de família soubesse que dia e a hora que viria o ladrão, ele vigiava a casa, né, para não ser pego de surpresa. Mas nós não sabemos. Assim também o Senhor vem como ladrão. É o que o apóstolo Paulo nos diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, ele diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Outros sinais para nós. A mulher não sabe o dia, o momento exato, a hora que ela vai dar à luz. Hoje tem tecnologias, né, a ciência, através da medicina, até se antecipa e marca um determinado dia. Mas às vezes a criança surpreende até os médicos, adianta, né? Então a mulher não sabe quando vem as dores de parto, porque senão ela estaria precavida também. E aqui Paulo faz uma referência à própria palavra do Senhor em Mateus que eu li. O Senhor vem como, o dia do Senhor vem como ladrão de noite, ou seja, vem de surpresa, pega as pessoas de surpresa. Então ele fala, vigiais, para que não sejamos pegos de surpresa. Nós que temos o coração voltado ao Senhor, que seguimos o Senhor, temos desejo de servi-lo, nós devemos estar preparados para a volta do Senhor diariamente. Nós devemos praticar o que diz Isaías capítulo 55, versículo 6, meia dúzia. Eu não vou falar o que diz, nem vou ler. Você aí na sua casa pega a Bíblia e leia o que diz esse versículo. Isaías 55, versículo 6. Devemos estar preparados e desfrutar desse versículo diariamente, esperando a volta do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo diz, quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que vem repentina destruição. Essa segurança, muitos irmãos já ouviram dizer que é uma segurança mundial, né? É uma segurança que vai ser oferecida pelo anticristo.
Então, muitos interpretam dizendo que essa segurança se refere à ausência de problemas e uma segurança no modo geral no mundo todo, no aspecto de violência. Eu não vou dizer que estão errados, mas eu desfruto de uma outra visão, de uma outra porção que o Senhor nos dá. Quando a pessoa tem uma certa condição social muito boa, ou seja, em português mais claro, tem dinheiro, há uma falsa sensação de segurança. Por quê? Ele tem uma boa casa segura, ele tem um carro, né, um tanto que ele julga seguro, pode até ser blindado, colocam aparatos de segurança na sua residência, câmera, cerca elétrica e aí, enfim, muitas coisas. E também tem a sensação de segurança em outros aspectos. Por exemplo, ele tem dinheiro, então se precisa da medicina, ele tem condição, né, tem um bom plano de saúde, tem condição de obter um bom tratamento médico. Enfim, o dinheiro traz uma falsa sensação de segurança. E eu afirmo que é falso porque nada disso traz segurança. O que nos traz segurança é o Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso é o que a palavra do Senhor nos diz. Então, o Senhor é que nos traz a segurança. Então, essa segurança aqui que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, eu penso que a revelação que o Senhor me dá nesse versículo é que pode ser uma segurança econômica, quando os países, todos interligados, estiverem seguindo uma mesma regra ditada por uma única mente, a do anticristo, e então a política econômica dos países estiverem controladas, e não há tanto desemprego, enfim, não é a questão da segurança sobre violência, né, que nós sofremos hoje, todos nós. Mas pode ser uma segurança relacionada à parte econômica. E aí então, Paulo fala que haverá uma repentina destruição. Então é outro sinal aí para estarmos apercebidos. Mas enfim, queremos concluir aqui, é que se queremos estar seguros, devemos crer na palavra do Senhor. Crer na palavra que chega até nós, que é pregada, a palavra que está na Bíblia, a palavra profetizada por outros irmãos. Devemos estar apercebidos, com ouvidos atentos, para ver se é o Senhor que está nos falando, né? O Senhor diariamente deseja falar algo a nós. Então devemos segui-lo, com o coração voltado para o Senhor, de humildade, esperando que o Senhor nos conceda a revelação, para não sermos pegos de surpresa na volta do Senhor. E aí então, quando o Senhor voltar, nós estivemos assim, prudentes na presença do Senhor hoje, nós podemos ser considerados vencedores e seremos uns daqueles que foram arrebatados, tomados pelo Senhor nos versículos que eu li aqui. Então, fica aí nosso agradecimento ao Senhor, de toda a igreja em Cosmópolis, para todos os internautas também que nos acompanharam durante esse ano de 2012. Que o Senhor possa os abençoar e, se Deus permitir, em 2013 estaremos juntos. Um abraço fraternal da Igreja de Cosmópolis e de toda a equipe da TV Jaguari. Jesus é o Senhor.